Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos assentar. Queridos irmãos e irmãs, vamos falar hoje e rezar também sobre a cura na igreja. O Catecismo da Igreja Católica, número 1509, apresenta os sacramentos como fonte de cura, especialmente a Eucaristia, o sacramento da reconciliação e da unção dos enfermos. São três sacramentos que andam juntos, instituídos pelo próprio Jesus: o sacramento da reconciliação, da unção dos enfermos e da Eucaristia. Agora há pouco encontrei com um sacerdote que é da diocese de Barretos, e ele me lembrou uma graça que aconteceu naquela cidade no ano de 2002, quando o Santíssimo Sacramento foi exposto e nós rezávamos pela cura das pessoas. Eu me lembro que em 2002, um avô aflito ligou lá em casa, pedindo oração por seu netinho, de 4 anos, que há 1 ano estava irreversivelmente cego, deficiente visual. Haviam levado ele a todos os especialistas e oftalmologistas, e ele estava irreversivelmente com aquela deficiência permanente visual, completa. Eu disse para ele: olha, Jesus quem cura na Eucaristia. Então vou pedir que você leve o seu netinho no encontro de oração que vai ter em Barretos, e nós vamos rezar por ele. E o sacerdote, que hoje celebrou a missa, que eu já participei da missa hoje, ele convidou para que viesse adiante todas as pessoas que tivessem alguma doença incurável. Vieram várias pessoas, e o avô já gritou: Roberto, esse menino no braço do meu filho é meu netinho de 4 anos, que tem 1 ano que não enxerga. Eu olhei para Jesus Eucarístico e perguntei: Senhor, tu queres curar essa criança? E Jesus falou no meu coração: eu já a curei. Proclame meu nome, que na minha presença essa criança está curada. Obedeci a ordem do Senhor. E disse à criança que estava do lado direito do altar, onde o ostensório estava exposto com o Santíssimo Sacramento, e eu disse à criança: menino, em nome de Jesus você está curado. E ele começou a gritar: papai, vovô, eu estou enxergando, mas ninguém tinha rezado pela criança. E eu cheguei perto do garoto e perguntei para ele: que hora que foi que você começou a enxergar? Ele, ainda no braço do pai, se virou para a mesa do altar, apontou o dedo para o ostensório e disse assim: foi quando isso aqui brilhou e eu enxerguei. Glória a Deus. Ninguém rezou pela criança, e por ela ter apenas 4 anos de idade, por ter apenas aquela tenra idade, ela nem sabia o que era o ostensório. Mas a presença de Jesus foi suficiente para brilhar naquela vista que não enxergava. Sacramento da reconciliação, Eucaristia e unção dos enfermos. Vamos começar primeiro, irmãos amados, irmãs amadas, no sacramento da reconciliação. Vamos começar não só falando, é preciso que a gente lembre as passagens bíblicas, mas vamos olhar, a nossa visão tem que ser olhar esses sacramentos com olhos
de Deus que cura especialmente dentro da igreja. E veremos a Eucaristia como centro de nossa fé. É o sacramento dos sacramentos. É o mais importante dos sacramentos, é a Eucaristia. Mas a reconciliação nos encaminha para a Eucaristia. Eu vou usar especialmente nessa pregação uma Bíblia não católica. Eu usarei uma Bíblia de tradução João Ferreira de Almeida para mostrar os sacramentos dentro da Igreja Católica numa Bíblia não católica. Então a minha tradução talvez seja um pouquinho diferente, mas as verdades católicas estão também nessa Bíblia, que é para orientação nossa. Comecemos, queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de São João, no capítulo número 20, versículo número 22. Abra sua Bíblia, irmão e irmã, no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos 22 e 23. Veja o que diz esse Evangelho. É Jesus, depois de ressuscitado, que ele vai dar uma ordem, uma missão, uma autoridade aos apóstolos. Versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Pergunta você, querido irmão e irmã: por acaso Jesus daria uma missão inútil? Jesus daria uma ordem inútil? Jesus deu aos apóstolos a missão de perdoar os pecados. Então, se Jesus não tivesse dado essa autoridade aos apóstolos, então bastaria você confessar o seu pecado diretamente diante de Deus. Mas Deus deu aos apóstolos a autoridade, e uma autoridade que é dada só ao sacerdote, de perdoar pecado. A autoridade de perdoar pecados já havia sido dada no Antigo Testamento aos sacerdotes. Observe, irmão e irmã, no terceiro livro da Bíblia, Levítico, é o terceiro livro da Bíblia. Olha no capítulo 5, versículo também 5, é fácil de você lembrar. Levítico 5, 5. Estará no Antigo Testamento, no terceiro livro da Bíblia. Levítico 5, 5. Que mostrava que quando a pessoa cometia um pecado grave, tinha que se dirigir ao sacerdote para confessar o seu pecado. O costume bíblico do Antigo Testamento não era confessar o pecado diretamente só com Deus, não. Mas era necessário confessar o pecado com o sacerdote, tanto que no versículo 5, nessa versão da Bíblia João Ferreira de Almeida, que essa Bíblia não católica, diz assim: será, pois, que culpado sendo de uma dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará o Senhor pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de rebanho miúdo, uma cordeira, ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote, quem, irmãos e irmãs? Você ouviu bem, o sacerdote fará por ela expiação do seu pecado. E lá no versículo 13, um pouquinho adiante, diz assim: assim o sacerdote fará expiação do seu pecado, que cometeu em alguma dessas coisas, e ser-lhe-á perdoado. Então qual era o costume do Antigo Testamento? A pessoa que havia cometido um pecado, pegava um rebanho miúdo, uma cabrinha, uma cordeirinha, e levava ao sacerdote para que aquele sangue, aspergido sobre ele, depois que ele confessava o pecado, ele recebia a remissão do pecado.
Assim é o costume bíblico de confessar o pecado auricularmente diante do representante de Deus. Quando a gente observa no Novo Testamento, pegue na sua Bíblia aí, Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. Olhe na sua Bíblia, irmão e irmã. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. O versículo 4 é uma receita para todo gordo emagrecer. É a receita de João Batista. Diz aqui que João Batista alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Garanto que emagrece. É só você ser criativo. Principalmente se você é nutricionista. Vai elaborar um prato com gafanhoto assado, gafanhoto ao molho pardo, gafanhoto a milanês. Mas eu quero que você vá para o versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Versículo 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Querido irmão, eu estou lendo uma Bíblia não católica, que mostra que a confissão também no Novo Testamento, isto é, a João Batista, o representante de Deus, era feita em público, auricularmente. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a ordem era se confessar diante do sacerdote, do representante de Deus, daquele que tinha autoridade divina para rogar o perdão dos pecados. Meu irmão e minha irmã, no Evangelho de São João, Jesus não assopra sobre os apóstolos, ele dá aos apóstolos a autoridade de perdoar pecados. Correto, irmãos e irmãs? Certo ou não? Naquele momento em que Jesus, naquele momento em que ele ordena o sacerdote do Novo Testamento, é o momento que ele dá autoridade para perdoar os pecados. A igreja que não tem o sacerdócio, não tem o sacramento da reconciliação, ou não tem autoridade para perdoar pecado. Se falta o sacerdócio na igreja, falta muita coisa. A carta aos Hebreus, eu peço a você para abri-la. A carta aos Hebreus, lá no capítulo 5, abra lá, versículos de 1 a 4, fala qual é a função do sacerdote. E é importante que você saiba isso. Por quê? Porque muita gente reluta em ir ao sacerdote. Muita gente fala assim: o sacerdote é um homem como eu, como ele pode perdoar pecados? Aqui a carta aos Hebreus, do capítulo 5, versículo de 1 a 4, vai nos ensinar que essa autoridade é dada por Deus, é constituída por Deus. Observa aí, que eu vou continuar nessa Bíblia não católica. Observe. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então, meu irmão e minha irmã, para que o sacerdote existe? Ele é constituído para a cerimônia, para a ocasião, para a celebração dos pecados. E o versículo 2 e 3 vai nos dizer que ele é um homem pecador como nós, mas ele recebeu um chamado como o chamado de Arão, que era sacerdote. Olha aí, versículo 2: e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo, ele também está rodeado de fraquezas. Versículo 3: e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer a oferta dos pecados.
Versículo 4, olha que beleza. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. E Arão era o quê? O que Arão era, queridos irmãos e irmãs? Não estou ouvindo direito. O que ele era? Sacerdote. Então o sacerdote recebe essa autoridade divina de perdoar o pecado em nome de Deus por ter um chamado. Mas algumas pessoas argumentam o seguinte: não, mas o sacerdócio só existe no Antigo Testamento. Não precisa do sacerdócio do Novo Testamento, porque o povo de Deus é um povo sacerdotal. É verdade que todo povo de Deus é sacerdotal, mas Deus instituiu o sacerdócio ministerial. E a Bíblia chama Jesus de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como está em Hebreus 7, versículo 11. Peguem na sua Bíblia. Aqui no versículo 11, fala do chamado ao sacerdócio, mas que Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que lá em Gênesis 12, era aquele rei e sacerdote, rei de Salém, que oferece para Abraão, em celebração da vitória de Abraão, oferece pão e vinho. Melquisedeque já é a prefiguração de Jesus Cristo no Antigo Testamento. E o versículo 12 vai nos dizer, me permitam mostrar nessa Bíblia não católica o versículo 12, presta atenção. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. O que a Bíblia fala, irmão e irmã? Mudando-se o sacerdócio. A Bíblia não fala cancelando o sacerdócio. Jesus veio mudar o sacerdócio. O sacerdote do Antigo Testamento perdoava o pecado no sangue dos animais. O sacerdote da nova e eterna aliança perdoa o pecado no sangue de Jesus Cristo que escorreu da cruz. Glória a Deus. Um dia, uma pessoa que estava querendo se tornar católica, ela argumentou o seguinte: tudo bem, você falou do sacerdócio, eu até aceito o sacerdócio, mas por que o sacerdote não se casa? O primeiro Papa, Pedro, ele era casado. Na carta de São Timóteo fala do bispo que também era casado. Também fala do presbítero, que é o sacerdote, que era casado. Por que o sacerdote não se casa? Eu disse, a pergunta deve ser diferente. Por que o sacerdote escolhe não casar? Quando no dia 15 de janeiro de 1983, eu vou completar 30 anos de casado com minha doce querida Neuzinha. Quando entrei naquela igreja, a mais bonita de todas as noivas entrou por aquela porta daquela igreja, Nossa Senhora das Graças. Graças a Deus. A primeira pergunta que o sacerdote fez para mim, prometendo casamento um ao outro, é por toda a vida que o fazeis? Qual foi a sua resposta, você que é casado? Qual foi? Sim. Ninguém casa enganado. Você casa por vocação. Eu respondi àquele meu irmão: olha, o primeiro motivo pelo qual o sacerdote escolhe não casar é vocação. O segundo motivo é cristológico. O nosso modelo de sacerdote não é o primeiro Papa, que foi Pedro. O nosso modelo de sacerdote é Jesus Cristo, que não teve esposa e permaneceu virgem para na sua virgindade desposar a igreja. O segundo motivo, ele é o que, gente? Vamos lembrar? O primeiro motivo qual que é? Vocacional. Segundo motivo é cristológico. O terceiro motivo pelo qual o sacerdote escolhe não casar é escatológico. Nossa, o que é escatológico? Quer dizer a respeito da realidade futura que todos nós um dia viveremos.
Como diz lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 19 e seguinte, quando os saduceus se aproximam de Jesus e falam daquela mulher que teve 7 maridos na vida eterna, de qual ela vai ser esposo, ou esposa, porque todos tiveram ela como esposa. Jesus respondeu: no céu os homens não se casam e nem se dão em casamento, mas todos serão como irmãos e como os anjos do céu. O terceiro motivo pelo qual o sacerdote não se casa é escatológico. O sacerdote já vive na terra a realidade do céu. O quarto motivo pelo qual o sacerdote não se casa, ele é eclesiológico. Vem da palavra eclesia, igreja. A esposa do sacerdote é a igreja, segundo a recomendação de São Paulo, em 1 Coríntios 7,32. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Vamos lembrar os 4 motivos pelo qual o sacerdote é celibatário? Primeiro é vocacional, segundo é cristológico, terceiro é escatológico e quarto é eclesiológico. Tudo isso eu preparei para chegarmos em São Tiago, que é a passagem mais clara e limpa, onde apresentam dois sacramentos, o da reconciliação e da unção dos enfermos. Vamos lá para São Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 16. Pegue na sua Bíblia, mais no final da sua Bíblia, carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 13 até o 16. Olha aí na sua Bíblia agora. E eu vou lendo nessa Bíblia não católica, de tradução de João Ferreira de Almeida. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. E está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Assim está na Bíblia protestante. Chame os presbíteros. Aquela parte alta que circunda o altar na igreja, como chama aquela parte alta? Presbitério. Então aqui está mandando chamar os sacerdotes, aquele que vai ter autoridade para perdoar. Uma das regras de ouro da teologia: nós temos que olhar o texto no contexto, para não virar pretexto. Vamos repetir comigo isso para você decorar: o texto no contexto, para não virar pretexto. Mais uma vez, vamos junto aí, gente, para você decorar: o texto no contexto, para não virar pretexto. Então o contexto qual que é da carta de São Tiago? É chamar o presbítero. E aqui a igreja vai apresentar os 2 sacramentos de cura maravilhosos: reconciliação e unção dos enfermos. Observe, aqui está dizendo: alguém está doente? Chame logo os sacerdotes ou os presbíteros. Tem gente que quando está correndo risco de vida ou parente, não vou chamar o padre não, que o padre parece urubu, já vem e morre na hora. É desse jeito. E o povo costuma falar de extrema unção. Já leva a unção do enfermo quando a pessoa está inconsciente. Não é assim. Toda vez que você estiver correndo risco de vida, toda vez que você for fazer uma operação difícil, que corre risco de vida, confesse, receba a unção dos enfermos, e muitos já são curados antes da operação. Eu tenho vários testemunhos de quando levei sacerdotes para dar unção dos enfermos e confessar. Muitos sacerdotes viram comigo pessoas levantar do leito de dor, do leito de paciente terminal, mas é bíblico e é instituição divina. O que é o sacramento? Sacramento é um sinal visível que produz a presença de Deus, ou que contém a presença de Deus. Então o sacramento é algo que foi instituído pelo próprio Cristo e não pelo homem. Por isso, quando a gente observa aqui no versículo número 15, a oração, olha 14 de novo,
Vou ler o 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Versículo 15 na versão não católica. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Versículo 16, olha a clareza nessa Bíblia que não é católica. Repito, não é católica, olha a clareza. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Essa versão, que não é católica, ela fala: confessai vossos pecados uns aos outros. Não é diretamente a Deus. Enquanto o católico está afastado da confissão, por ideias que não são católicas, de que não precisa confessar, é sacramento de cura, de restauração. E são dois sacramentos que andam juntos: unção e reconciliação. Eu me lembro que tempos atrás, numa cidade do Nordeste, uma senhora me procurou para rezar pelo seu esposo que estava com câncer na próstata. Ela falava bem que eu falava. Ele estava com xixi miúdo. Ele estava com xixi miúdo. E eu falava: esse seu xixi miúdo está errado. Porque demorava a fazer xixi, estava com retenção de urina. A mulher estava certa. Demorou a fazer o exame de prevenção, já estava com câncer. E foi até nós, para nós rezarmos com ele. Quando nós fomos rezar diante do Santíssimo Sacramento, eu perguntei: meu irmão, há quanto tempo você não se confessa? Ele, lá de uma cidade do Nordeste, bem do interior mesmo, ele disse: eu tenho 34 anos de casado, eu só confessei para casar, senão não levava a minha mulher para casa. Aí eu perguntei para a esposa dele: nesses 34 anos de casado, ele sempre foi santo, de nunca precisar de confissão? A mulher só deu um fungado assim. E eu orientei ele a confessar o pecado diante do sacerdote, mas ele não queria, não tinha esse costume. E a mulher dele falou: bem, você tem que confessar, velho. Senão, já pensou se você morrer essa noite, onde você vai estar? Eu falei assim: olha, é muito perigoso mesmo a pessoa morrer sem confissão e não alcançar a salvação. Porque o Catecismo da Igreja Católica, número 1035, diz assim: as almas dos que morrem em estado de pecado mortal, após a morte, descem imediatamente aos infernos. A mulher dele fez: vixe. Olha, é um risco. Eu não posso julgar o meu irmão. Jesus salvou o ladrão na cruz. A pecadora foi perdoada. E o que fez Jesus? Passou vergonha naqueles que estavam com as pedras nas mãos. Então não podemos julgar o irmão, mas nós temos que mostrar a palavra como misericórdia. Deus é Deus de misericórdia, mas não esqueça que Deus também é justiça. Aí ele não quis confessar. Aí a mulher deu: bem, é perigoso o diabo te carregar para o inferno essa noite. E ele foi pisando duro, não quis confessar. No domingo eles me procuraram, achei que não viria. E aquela senhora que falava alto disse: Roberto, sabe o que aconteceu na madrugada de sexta para sábado? Esse marido começou a sonhar. Ele virava para um lado da cama e falava: não vou. Virava para o outro lado da cama: não sou. Parecia que estava debatendo com uma coisa. Não sou. Não vou. Eu acordei ele pulou da cama e falou assim: bem, o bicho do pé sujo está aqui. Ele apareceu para mim com aquela voz cavernosa, dizendo assim: cê é meu. O que ele respondia? Vou te levar.
Você já pensou se essa noite o bicho do pé sujo aparecer para você? E falar assim, você é meu? Quem você vai responder? Eu vou te levar. Como está a sua confissão? Põe ela em dia. É sacramento de misericórdia, não é sacramento de condenação. Eu tinha certeza da graça alcançada para aquele homem, porque a mulher dele falou assim: Roberto, ele antes de vir para cá, ele passou na igreja e confessou. O padre até assustou que nunca tinha visto ele lá. Foi um tempão a confissão dele. Quando ele saiu da confissão, ele falou assim: bem, eu quero fazer xixi. Ih, ela lembrou do xixi miúdo. Vai ser meia hora. Ela sentou no sofá, mas disse que ela foi vapt-vupt. Diz que eu nunca vi eu fazer um xixi tão rápido. Roberto, de lá para cá ele está bom. De sábado para cá ele está fazendo xixi normal. Naquela semana, umas 2 semanas depois, uns 10 dias, mais ou menos, o coordenador lá ligou para mim: Roberto, aquele homem, ele estava com câncer na próstata, com retenção de líquido. Ele ia ter que passar uma sonda para poder fazer xixi. Mas quando ele disse para o médico, que já tinha 1 semana que estava fazendo xixi, ou 5 dias mais ou menos, que ele estava fazendo o xixi normal, o médico resolveu fazer mais um exame mais acurado. Quando ele fez os exames, ele não tinha mais câncer, foi curado por Jesus ao sair de um confessionário. Glória a Deus. Glória a Deus. Sacramento da reconciliação e sacramento da unção nos preparam para o sacramento dos sacramentos. A Eucaristia, que vem do grego Eucaristian, ação de graças. É a maior ação de graças, é o maior louvor, é a maior oração. Nada substitui a Santa Missa. Como dizia o nosso querido eu chamo São Damião. O processo de canonização dele está adiantado. Frei Damião dizia isso: um domingo sem missa é 1 semana sem Deus. Vamos repetir isso? Um domingo sem missa é 1 semana sem Deus. Se aí perto de você, ou na sua casa, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova, se aí perto de você tem alguém que não gosta de ir à missa, fala para ele: um domingo sem missa é 1 semana sem Deus. Fala, dá uma chacoalhada. Passemos para o sacramento da Eucaristia. Vá agora para o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 51. Abra sua Bíblia. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 51. Vamos ver que riqueza é nessa versão não católica dessa Bíblia. Eu só estou usando ela, não estou usando outra. Preste atenção. Versículo 51. Olha o que diz nessa palavra: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O que está na palavra de Deus? O pão que eu der é a minha carne, e não pode ser substituído. Você não pode pegar essa palavra e dizer: o pão que eu hei de dar faz de conta que é minha carne. Pode? Pode dizer simboliza, representa, faz de conta? Não, é. E Jesus aqui não está falando em parábolas. Jesus está falando ao pé da letra. Tanto que no versículo número 52 diziam: disputavam, pois, os judeus, dizendo entre si: como pode este dar a sua carne para comer? Como é que pode dar carne para comer? Jesus não está falando em parábola, em metáfora, em comparação. Não. Olha o versículo 54. Dá uma olhada. Quem come a minha carne
e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É promessa de vida eterna. Versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 2 vezes Jesus fala, é de verdade, é verdadeiro. Tanto que no versículo 60, olha aí, muitos dos seus discípulos ouvindo isso disseram, isso é muito duro, e muito duro de ouvir isso. E o versículo 66, pula por 66. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele, foram embora. Só ficou Jesus e os 12. No 67, olha aí, o que Jesus pergunta? E vocês, querem ir embora? O que Pedro responde em nome dos 12? Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Só Jesus tem essas palavras de vida eterna. E essa garantia da vida eterna é a Eucaristia. Eu digo a você, meu irmão e minha irmã, todo mundo precisa comungar na Santa Missa. Todos precisam comungar. Roberto, mas como faz aquele que está em segunda união estável, e talvez nem foi responsável pela dissolução do seu primeiro matrimônio? Como fazer com essas pessoas que não podem comungar o pão eucarístico? Eu digo, vá à igreja e comungue o pão da palavra. Na Eucaristia tem a mesa da palavra e a mesa do pão. Tanto o pão eucarístico como o pão da palavra tem ambos o mesmo efeito, a mesma validade, a mesma intensidade, e gera vida e vida em abundância. Por isso, se você está na segunda união, não pode comungar, vá à missa, leve os filhos, comungue espiritualmente, escute o pão da palavra, e Jesus vai entrar eucaristicamente no seu coração. Porque ele não tem apenas essa forma do pão para entrar no coração, mas ele entra no coração que deseja ardentemente tê-lo na Eucaristia. Amém? Vá agora, querido irmão e irmã, para a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 16. Pegue na sua Bíblia, 1 Coríntios 10, 16. Aqui é claríssimo, limpo, transparente. A tradução aqui dessa Bíblia não católica não precisa de segundas interpretações, é clara. Olha versículo número 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Gente, é claro demais, é ou não é? O sacramento da Eucaristia é chamado de sacramento da comunhão. E aqui fala, o pão que abençoamos não é a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que nós abençoamos não é a comunhão do sangue. Você come, é gosto de pão, mas é a comum união entre o corpo e o pão, o vinho e o sangue. Jesus está ali depois da bênção. Mas cuidado, querido irmão e irmã, somente o sacerdote pode fazer essa bênção. Por isso, somente na Igreja Católica, o sacerdote levanta a hóstia e fala: eis o corpo de Cristo, e não representação. Isso só existe na Igreja Católica, que leva essa palavra ao pé da letra. Só. Querido irmão e irmã, eu estou falando com carinho. Eu sei que pessoas de outras denominações me acompanham, mas eu estou falando dentro da palavra. E eu peço a essas pessoas que não são católicas: abra seu coração, tira o guarda-chuva, deixa a chuva de Deus molhar seu coração. Não entre nessa chuva sem querer se molhar. Tira a capa do coração para essa palavra entrar no seu coração. E olha o que nos diz, capítulo 11,
versículo 23 ao 30. Olha o que fala. Capítulo 11, versículo 23 ao 30. Aqui é mais claro ainda. Aqui parece missa. Parece que a gente está celebrando a missa. Eu vou continuar nessa versão não católica. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. De quem São Paulo recebeu isso? Do Senhor. Capítulo 11, versículo 23. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. 2 vezes Jesus manda repetir o gesto: em memória. Algumas pessoas que não são católicas dizem assim: não, mas Jesus só instituiu a Santa Ceia. Jesus ordenou que se fizesse só em memória. Não esqueça que a carta aos Coríntios foi escrita na língua grega. E a palavra que foi traduzida para o português, em memória, é anamnese. E o que significa anamnese? Você vai repetir o conceito teológico de anamnese. Anamnese significa, você vai repetir agora, atualização de um acontecimento passado, tornando-o presente e eficaz. Gente, preste atenção, a importância dessa palavra na tradução original, escrita pelo próprio punho de São Paulo. Fazer isso atualizando a minha presença. Os coríntios que viviam lá no meio da Grécia, no coração da Grécia, eles entendiam que Jesus havia dito essas palavras para atualizar a presença dele no meio de nós. Que a Eucaristia não é um teatro, não é relembrar a primeira ceia apenas, não. É atualizar a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus produz vida. Por isso, quando Jesus manda repetir esse gesto, a presença dele se atualiza no meio de nós, pois a palavra de Deus é verdadeira e ela não pode mentir. Ora, se fosse para apenas fazer uma memória do passado, se Jesus não estivesse naquele pão, o corpo dele, se Jesus não estivesse naquele vinho, o sangue dele, São Paulo não deixaria 2 advertências que se seguem, versículo 27 e 29. Olha a advertência que ele faz: portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Puxa vida, espera aí, olha aqui para mim. Mas a pessoa não está comendo nenhum pão que foi ali abençoado no altar, como vimos em 1 Coríntios 10, 16. A pessoa não está bebendo nenhum vinho ou molhando a hóstia no vinho. Não é um pão com vinho. E se a pessoa se aproxima em pecado, ela não comete um pecado qualquer, mas ela comete um pecado contra o corpo e o sangue, mostrando que naquela consagração, naquela bênção, a presença de real, viva de Jesus está ali. E o versículo 29 vai além: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Meu Deus, é clara demais em qualquer Bíblia, é cristalino. E quantos católicos estão se afastando da missa, da confissão, dos sacramentos, por ignorância, por não estudar direito a palavra de Deus.
O versículo 29 fala, tem que reconhecer o corpo do Senhor. Aí o versículo 30 conclui tudo. Olha o que diz nessa versão: por esta causa, versículo 30, por causa disso, como diz na Bíblia Ave Maria, esta é a razão. Vamos repetir isso? Esta é a... São Paulo não vai dizer, essa é uma das razões. Essa é a razão. Qual é a razão? Porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos, porque não recebem a Eucaristia. Leia aí, vamos juntos aí? Esta é a razão, porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Por que tem tanta gente morta na fé? Desanimado. Por que tem tanta gente doente? Está tão desanimado que só falta trazer o caixão. Por que tem tanta gente desse jeito? Porque tem coragem de evocar um morto, de buscar um descarrego, troca isso ao invés de Eucaristia. É uma vergonha você trocar Jesus vivo por homens e por coisas humanas. Não se troca esse sacramento por nada, por nada, por nada, por nada, por nada. Não se troca. Você precisa de Jesus da Eucaristia para a sua cura, para a sua restauração. Nada pode impedir de buscá-lo. Eu me lembro de um grande homem que passou pelo Brasil, em nome de Jesus, realizando muitos milagres, Padre Roberto de Grandes. Ele dizia: a melhor quimioterapia é receber Jesus todo dia na Eucaristia. E eu tenho um exemplo lá na minha família. Na minha família. E ele fala, a melhor radioterapia é adorar Jesus do Santíssimo Sacramento. Não tem melhor radioterapia e quimioterapia. Sim, você precisa da radioterapia, precisa da quimioterapia para fazer um tratamento de câncer, mas busca Jesus na Eucaristia, que completa aquilo que os remédios não podem fazer. E eu sou testemunho disso. Essa semana Deus tem me dado uma graça muito grande. Eu tenho ido em muitos hospitais para dar encontro dentro de hospitais, para médicos, para enfermeiras. E essa semana eu estava no hospital de Itajaí, o maior hospital da região, Hospital e Maternidade Teresa Conder Bonhausen, que é administrado pelas irmãs, Instituto das Pequenas Irmãs de Jesus Eucarístico, que tem Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, a serva de Deus, que quis que Jesus Eucarístico ficasse perto do doente. Brasileira. Uma santa que está em processo, posso dizer santa, uma beata que está em processo, alguém que está em processo de bem-aventurada, em processo de beatificação, de canonização. No ano passado que estivemos dentro desse mesmo hospital, onde o auditório era no 12º andar, tão grande o hospital. No ano passado levaram uma criancinha que tinha um tumor inoperável, tinha nascido, tinha uns 7 meses, 8 meses de idade, tinha um tumor tão grande na face do lado direito, que o olhinho era pequenininho, e os médicos nenhum queriam operar aquele tumor cancerígeno, não queriam operar, porque senão tiraria grande parte do cérebro, teria que tirar um dos olhos. Então a face direita da criancinha, de 7 ou 8 meses mais ou menos, ela era toda deformada. A família trouxe aquela criancinha diante de Jesus Eucarístico. E ali, por isso é muito importante a gente pedir a intercessão de um santo. Eu pedi a intercessão de Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico. E rezamos diante da Eucaristia. Rezamos diante de Jesus Eucarístico. E o Senhor me autorizou a dizer para aquela mãe: em uma semana, essa criança estará com o rosto perfeito.
Repito, era uma deformidade enorme na face direita, inoperável. Pois agora, essa semana agora, que estava lá nesse hospital de Itajaí, Santa Catarina, e as pessoas de lá estão me escutando, porque estavam no auditório onde foi dado o testemunho. Então eu não posso dar um testemunho na televisão que não seja verdadeiro. Levaram a criança com o rosto perfeito. Jesus na Eucaristia curou em uma semana. Para a glória do nome de Jesus. Para a glória do nome do Senhor. Para que todos reconheçam que Jesus está na Eucaristia, que não é faz de conta, é real, é verdadeiro. E todas as vezes que eu faço oração pelos doentes, pelo Brasil e pelo mundo afora, há 9 anos eu sou consagrado só à missão de evangelizar. A gente passa dificuldade financeira, sofrimento, saudade das pessoas que a gente ama. Mas eu sempre costumo encontrar a Neuzinha, Lorena, Lucas, Gabriel, meu netinho Davi, meu genro Renato. Eu encontro com eles na Eucaristia. Por ser pregador em tempo integral, muitas vezes estou em lugares distantes, pregando meio de semana, fim de semana. Mas foi esse meu chamado de ter deixado a minha empresa de energia elétrica. 23 anos que eu trabalhava nessa empresa de energia elétrica. Mas Jesus me chamou para evangelizar até o fim do mundo. E a primeira viagem que eu fiz fora do Brasil foi para o Japão. Fim do mundo mesmo. Uma loucura? Sim, você. E todos os lugares que eu vou, eu nunca cobrei para pregar. Porque a minha missão é evangelizar, é buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Eu não posso ir atrás do acréscimo. Eu não posso ir atrás do acréscimo. Eu não quero ser um missionário para as pessoas dizerem, cobra tanto. Nunca. Confie na caridade das pessoas, confie na misericórdia, confie no Senhor. Porque quando eu deixei a minha empresa, eu não troquei de patrão, eu deixei de ter um patrão e passei a ser sustentado por um pai. É diferente. Agora, com a minha doce, querida, amada e meus filhos, se tem algo lá em casa que a gente tem, todos os meus filhos rezam diariamente o rosário. A minha esposa. Se tem algo que minha família não perde, é Santa Missa. Porque eu tenho que viver o primeiro evangelho dentro da minha casa, dentro da minha família. E eu quero convidar você, querido irmão e querida irmã, que você agora se deixe ser invadido por essa misericórdia. Talvez há muito tempo você não busca a confissão. Talvez você tenha um parente em sua casa que precisa levar o sacramento da unção dos enfermos. Nesse exato momento, Jesus está tocando em doentes que são de outras denominações e estão desejando agora o sacramento da reconciliação, da unção e Eucaristia. Jesus está tocando no coração de pessoas que não são da igreja católica, mas estão se convertendo diante dessa pregação agora. Eu peço a você que está aí na sua casa, aqui no Rincão, feche seus olhos e se coloque na presença de Jesus. Peça agora de todo o coração. Peça agora de todo o coração. Jesus, eu não quero ficar longe do banquete do Cordeiro. Eu quero neste momento te agradecer em primeiro lugar pelo meu pároco, pelo meu sacerdote, aquele que deixou a sua família para viver o celibato, para viver de uma forma cristológica, eclesiológica e escatológica. E Jesus, eu quero rezar por ele. Eu não quero olhar as fraquezas do meu sacerdote, porque eu sei, Jesus, que quando o meu sacerdote, quando ele está vestido com a túnica, com a estola, como fala a carta conciliar Sacrosanto Concilium, o meu sacerdote, quando ele ministra, ele está in persona Christo Capitus, que em latim
na pessoa de Cristo, que é a cabeça da igreja. Eu te agradeço, Jesus, porque nesse exato momento aqui, Jesus está tocando no coração de jovens em casa, que desejam viver a sua virgindade para Jesus, para a igreja. Nesse momento Jesus está tocando aqui no Rincão também, pessoas que são jovens, lindos, e querem consagrar o corpo do Senhor. Todas as vezes que eu beijo a mão de um padre, eu beijo aquela mão que tem um poder divino de fazer pão virar carne, vinho virar sangue. Eu peço agora, você que está despertando aqui no Rincão, você que está em casa até com a sua família, você vai dar um passo na fé agora. Não olhe as consequências. Não tenha medo de dar sua juventude para Jesus. Eu vou fazer 55 anos de idade. Eu dei minha juventude para Jesus quando entrei na renovação carismática católica. Foi com 21 anos de idade. Eu peço a você que deseja dar sua juventude para Jesus, que sentiu esse calor no coração. Se não tiver o sacerdote, como haverá reconciliação? Como haverá unção dos enfermos? Como teremos a Eucaristia? Diante dos desafios do mundo, dos prazeres do mundo, Jesus está tocando o seu coração agora. Você que está aqui no Rincão e sentiu o apelo do sacerdócio, não olhe as consequências agora não. Dá o seu sim agora para Jesus. O Senhor me dá uma unção de proclamar que você vai ficar em pé para dar o sim. Fique em pé, você que deseja dar o seu sim no seu sacerdócio. No sacerdócio, soldeiros, que é solteiro, que é jovem, que deseja dar o seu sim para Jesus, levante sua mão agora para o céu. Olha Brasil, olha mundo. O Brasil é celeiro de vocação, é lugar onde nós queremos mandar missionários para o mundo. Vocês hoje vão ser aqueles que vão dar a vida por Jesus. Por isso vocês merecem nossa alegria, nosso amor. Um abraço, abraça essas pessoas que ficaram em pé. Abrace eles, jovens lindos, Pai de Deus. Abracem eles aí, quem for da família, quem for um amigo. Dá um abraço, dá um beijo dessa jovem que deseja dar sua vida como religiosa. Abraça eles, abraça aí do seu lugar. Abraça essa pessoa que deu sim. É lindo, mas é de Deus e não é empolgação. Não é porque você está diante das câmeras, não, é porque você quer ser de Deus. Jesus, eu te peço neste momento, vem tocar o coração daqueles que estão afastados da Eucaristia. Quantos católicos que saíram da igreja? Oh Jesus, alguns até que se tornaram dirigentes de outras igrejas. Jesus, muitos deles sentem saudades da Eucaristia, não querem representação, não querem o faz de conta. Você que tem alguém na sua família nessas condições, pede agora, Jesus, que essa pessoa da minha família que está afastada da igreja católica, Jesus, que essa pessoa sinta saudade do pão eucarístico, que tenha saudade da confissão. Abre o coração dessas pessoas até da nossa família, amigo Jesus, amigo de trabalho, que essa pregação, que esse DVD e esse CD que é da Canção Nova vão chegar nos lares, vão chegar em pessoa. Jesus, nesse exato momento, esse tape que vai pela internet, Jesus, eu tenho certeza, Senhor, que quando essa pregação for passada em muitos lares, em muitos locais, Jesus, o Senhor vai chamar outros, o Senhor vai chamar mais sacerdotes, o Senhor vai chamar muitos a voltarem para a Eucaristia. Sim, Jesus, eu te peço neste momento. Eu sei, Jesus, que eu não sou nada. O Senhor conhece minha miséria humana. O Senhor conhece que eu sou indigno de pregar a Tua Palavra, que o Senhor teria pessoas muito melhores do que eu para pregar a Tua Palavra nesse lugar. Mas eu quero te pedir, Jesus, o Senhor me escolheu na minha miséria humana, o Senhor me escolheu no meu nada. Por isso eu quero pedir por cada pessoa aqui presente, e os que estão em casa, e também os ausentes. Toca, Jesus, faz com que Teu povo seja de novo um povo eucarístico. Transforma, Jesus,
Os lugares do sacrário, o Senhor me dá uma imagem de Jesus sozinho no sacrário. E Ele me dá uma palavra. Tem estado sozinho em muitos sacrários do mundo inteiro. Como eu queria que os meus viessem a mim para os abençoar. Mas tenho estado sozinho nos sacrários do mundo inteiro. Em muitos sacrários, vem a mim, eu vou te curar. Vem a mim, não fuja do meu amor. Essa palavra doeu o meu próprio coração. Pede agora a Jesus que lhe dê um coração adorador. Pede agora um coração adorador. Pede a Ele que você se apaixone. Fale para Ele que você quer de novo se apaixonar. Que diante de Ti, para me render ao Teu amor e confessar minhas fraquezas, sou pecador. Eu quero, Jesus, te adorar por aqueles que não te adoram, por aqueles que não te amam. Eu quero te adorar, Jesus. Queira se apaixonar de novo por Jesus agora. Muitos agora estão recebendo o chamado de perder a vergonha de contar um pecado, de confessar um pecado, de ir ao sacerdote, de sair curado. Muitos que não fizeram a confissão diante do sacerdote ainda na quaresma, nesse momento Jesus está tocando o seu coração, está lhe dando o dom do arrependimento. Por maior que seja seu pecado, maior é a misericórdia. A leitura da missa de hoje vai nos dizer: pois a todos perdoarei suas faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados, como diz em Jeremias 31, versículo 34. Deus não quer nem se lembrar do seu pecado. Quando você confessa o seu pecado, Deus não se lembra mais. Então peça: Jesus, não me deixa longe da confissão. Jesus, eu quero esse sacramento dos sacramentos que é a Eucaristia. Me leva, Jesus, ao arrependimento sincero. Jesus, eu quero neste momento colocar a mão no coração. Agora põe a mão sobre o seu coração. E você vai falar para Ele que você quer se apaixonar. Eu quero me render ao seu amor. Se renda agora a Jesus Eucarístico. Se renda a Jesus que quer te pescar agora. Você que estava longe, você que há muito tempo estava frequentando outra igreja, que estava longe da Eucaristia, sinta que Jesus toca seu coração agora. Você derrama lágrimas de saudade de Deus, mas Deus tem mais saudade de você ainda. Você derrama essas lágrimas. E você que tem alguém doente na sua família, alguém que precisa de saúde, você vai convencer essa pessoa para receber a Eucaristia com mais frequência. E quando você receber Jesus da Eucaristia, você vai colocar a mão sobre o seu peito e vai dizer: cura-me, Jesus. É o teu corpo colocando a sua mão no meu corpo, Jesus. É o teu sangue no meu sangue. Jesus, eu quero ser curado, mas eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero ser apaixonado. Eu quero dar minha vida por Ti, Jesus. Eu quero agora, Senhor Jesus, voltar a ser um católico para valer. Jesus, eu te agradeço pela Eucaristia. Eu te agradeço, Jesus, por essa igreja tão criticada, perseguida. Até mesmo, Jesus, ela tem sido vilipendiada em muitos países, porque conserva o amor à Eucaristia, o amor ao matrimônio, a castidade. Jesus, eu quero igreja que me leva à santidade. Eu não quero igreja sem cruz. Eu não quero igreja sem Eucaristia. Eu não quero igreja sem confissão. Eu não quero igreja sem sacerdócio. Eu quero uma igreja que me leve a uma experiência de Deus na minha vida e de santidade. Eu quero ser santo. Eu vou pedir a você que se coloque agora em pé. Você que quer realmente ser um homem eucarístico, uma mulher eucarística, você que quer ser um adorador, só fique em pé quem
que levante a mão, quem quer ser adorador. Quem não quiser ser adorador, quem não quiser, pode ficar sentado. Você que não quer ser adorador, você ainda que está com o coração duro, pode ficar sentado. Mas você que deseja ter um coração adorador, fique em pé, levante os braços e fala: meu Jesus, eu quero ter um coração adorador, eu quero ter um coração eucarístico, eu quero, Jesus, me apaixonar, eu quero também, Jesus, te levar àqueles que não têm o teu amor. Eu quero apresentar agora ao Senhor aqueles que não te amam, aqueles que não te adoram, aqueles que não te esperam, aqueles que não te buscam. Eu quero, Senhor Jesus, adorar no lugar deles, eu quero esperar no lugar deles. Eu quero, Jesus, te adorar no lugar deles. Eu quero, Senhor meu Deus, colocar a minha adoração no lugar deles agora. Levante as suas mãos e você vai cantar agora para se apaixonar por Jesus eucarístico. Você vai se apaixonar por essa bênção da igreja, o sacramento maior da cura, a cura das curas, o sacramento dos sacramentos que é a Eucaristia. Se apaixone, se apaixone. Te amar por quem não te ama, por quem não te ama. Te adorar, Senhor. Te adorar por quem não te adora, por quem não te adora. Esperar por quem não espera em ti, por quem não espera em ti. Pelos que não creem, eu estou aqui. Pelos que não creem, eu estou aqui. Te amar, te amar, por quem não te ama. Te adorar, por quem não te adora. E esperar por quem não espera em ti. Pelos que não creem, eu estou aqui. Estou aqui, estou aqui, para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, para me render em teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui pra pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Te amar por quem não te ama. Te adorar por quem não te adora. E esperar por quem não espera em ti. Pelos que não creem, eu estou aqui. Te amar, te amar por quem não te ama. Te adorar por quem não te adora. E esperar por quem não espera em ti. Pelos que não creem, eu estou aqui. E pelos que não creem, eu estou aqui. Declara isso, meu irmão, minha irmã. E pelos que não creem, eu estou aqui. E pelos que não creem, eu estou aqui. E aplauda ao Senhor, que faz maravilhas em nosso meio. Muito obrigado, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!